Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um belíssimo Entre Palavras com Juliana. Hoje falaremos de um tema de suma importância, a violência contra a mulher, o que ainda não entendemos. Eu trouxe um convidado muitíssimo especial, Everton Louzeiros. Seja muito bem-vindo, Everton. Muito obrigado. Gente, nos bastidores, o Everton e eu conversamos muito sobre a violência contra a mulher, sobre os impactos que a violência contra a mulher traz na sociedade e para as próximas gerações que virão. O Everton, por favor, se apresente um pouco para nós, conte aí da sua trajetória como advogado, sua formação. Eu sou advogado há 7 anos, trabalho com a questão da violência doméstica, solicitação de expedição de medidas protetivas, revogação, há mais de 7 anos, né? E exatamente foi essa experiência minha que me levou a fazer o mestrado em Direito em Instituições do Sistema de Justiça, com uma dissertação defendida na segunda-feira sobre a violência processual de gênero, e que é uma temática muito importante, né? E diante disso, a gente vai esclarecer hoje vários pontos dos quais nós ainda não entendemos todo o percurso da violência doméstica, as suas características, onde que eu devo procurar ajuda, quais os canais que eu devo buscar apoio, como fazer a solicitação da medida protetiva, as instituições que estão aí para ajudar no combate e enfrentamento à violência doméstica. Então, tudo isso será esclarecido hoje para que nós possamos entender de fato o fenômeno da violência doméstica como um problema social, um problema de todos. Bom, gente, a violência contra a mulher, ela é uma realidade muito antiga. Ela vem de origens do patriarcado, do machismo instalado na sociedade, e foi uma construção feita por anos, durante anos. Então, para que ela seja desconstruída, não é fácil. Tem que ser todo um trabalho, como você falava aqui nos bastidores para nós. O Everton, na sua concepção como advogado, como estudioso, por que você acha que mesmo com tantos avanços do feminismo, com os avanços do direito da mulher, a mulher no mercado de trabalho, por que ainda há tanta violência doméstica? Juliana, uma pergunta bastante importante. O porquê que há tanta violência doméstica? Esse é um tema bastante importante, uma pergunta bastante importante, porque os dados, né, do mapa da violência de 2023 2024 demonstram que permanece o mesmo índice de feminicídio. Por exemplo, quase 1.500 feminicídios, 4 mulheres mortas praticamente por dia. E a taxa de feminicídio aqui, especificamente no Maranhão, aumentou 38% no ano de 2024. Então, isso é alarmante. A violência doméstica, quando a gente vai tratar da violência, na verdade, de gênero, que é muito mais abrangente, a gente remonta ao patriarcado, né, período paleolítico, período neolítico, onde as casas eram realizadas por homem, aí vem toda a construção e a separação das atividades do que é atividade de mulher e do que é atividade de homem. O patriarcado, ele é esse sistema que organiza toda a sociedade, que estrutura toda a sociedade, e o machismo é a manifestação desse sistema, né, que se manifesta através da ideia de ideologia de superioridade. Então, a violência de gênero, ela é o reflexo desse sistema, tanto do patriarcado quanto do machismo, que é um processo naturalizado, não é um processo natural, ou seja, não é comum, mas foi um processo que está tão presente na sociedade há tantos séculos, tantos milênios, que se tornou um processo naturalizado. Aí existe a dificuldade, né, da gente ter, digamos assim, uma diminuição efetiva nos números de violência de gênero, de violência contra a mulher, por conta dessa naturalização do patriarcado e do machismo institucionalizado. Verdade. Tem muito a ideia ainda de que o homem é machista, mas não. A mulher também pode ser machista e nós, inconscientemente, podemos reproduzir falas machistas, pensamentos machistas, que a gente às vezes não percebe que mas não é verdade? De forma bem sutil, como eu falei aqui nos bastidores,
Todos nós somos machistas, homens e mulheres. Eu também sou um homem machista, pelo óbvio, por conta dessa naturalização, cresci assim, mas me dou o direito de não morrer assim. E eu sou machista em desconstrução. E essa desconstrução do machismo não é a ideia digamos, de abandonar o meu ser homem, mas a ideia digamos assim, aceitar direito de mulheres de forma que vai incompatibilizar essa aceitação, ela vai incompatibilizar com os meus privilégios que são dados pelo machismo e pelo patriarcado, do qual a maioria dos homens, na verdade todos os homens gozam. E aí já dentro dessa camada de homens tem aquela distinção entre homens negros, homens brancos, indígenas, deficientes, cada um dentro da sua interseccionalidade, que é muito importante estudar, mas que hoje não é essa temática que a gente vai abordar, mas é muito importante. Claro, inclusive existem vários tipos de violência, no caso contra a mulher, violência psicológica, a violência moral, a violência física, que é a mais comum, que é a mais conhecida entre toda a sociedade, mas é muito relevante a questão da violência psicológica, que é criminalizada, a violência patrimonial, que a gente verifica muito dentro de processos que tratam sobre separação, né, sobre divórcio, que envolvem bens, e a violência moral, que é quando o parceiro ele utiliza algum instrumento, digamos assim, para injuriar, caluniar a mulher, e isso tem reflexo diretamente na autoestima da mulher. Com certeza. Eu lembro de um episódio no qual eu estava no ônibus, estava um rapaz bêbado lá, uma pessoa já de idade bêbado, e começou a querer passar a mão em mim. E eu comecei a me afastar muito constrangida, porque os passageiros viram também. E aí o motorista falou para ele, desça desse ônibus agora, que você está desrespeitando a moça. E ele começou a me xingar de vários nomes ali no ônibus. Nomes horríveis. Foi descendo e foi me xingando. Imagina o constrangimento que eu senti ali naquele momento. E é interessante esse ponto que tocado, Juliana, porque a gente, quando a gente faz uma análise, faz algum estudo mais profundo, acadêmico e científico, né, com grande impacto acadêmico, a gente verifica o quanto as mulheres elas se sentem culpadas por serem violentadas, né, por sofrerem violência. É como se elas, digamos assim, que pedissem para serem violentadas. Mas isso também passa pelo processo que a gente vai voltar ao ponto de destacar do machismo e do patriarcado, que é naturalizado também e é bem latente nas mulheres. Existem muitas falas que naturalizam, que reforçam o machismo ou diversos tipos de violência. Por exemplo, essa geração de hoje é muito fraca. Geração Red Pill. A geração de hoje é muito fraca, é muito nhenhenhê, é muito isso, porque no meu tempo eu aguentei isso, eu aguentei aquilo, eu sofri isso, eu sofri aquilo e estou aqui vivo. Mas eram abusos até, eram repressões, eram humilhações e que naturalizaram, como o exemplo que eu contei a você, que nós estávamos no almoço com professoras e ela falando, uma professora já bem de idade, olha, vocês hoje, jovens, não são casadas porque vocês são muito fracas. Eu aguentei 35 traições do meu esposo, ele me bateu uma vez, ela teve até gravidez psicológica por causa dele, na tentativa de fazer com que ele não saísse de casa. Ela teve uma gravidez psicológica, teve um período de surto até, que ela não saía de casa, ficou afastada dos afazeres laborais, tomava remédios controlados e naturalizou tudo isso, que ela venceu e que hoje está há 40 anos com o esposo, mas olha só, a naturalização da violência. E essa naturalização, ela nasce de todo um contexto social, sociocultural, na verdade. Aí tem a questão da igreja, né, que sempre teve um papel muito relevante na questão da preservação do casamento e de aconselhamento dos casais que são cristãos, né, em relação ao casamento, que tem que durar, né, para sempre. Que Deus uniu, o homem não separa. Exatamente, sobre essa interpretação que eu considero equivocada, mas aqui não me cabe fazer essa análise. E também pelo todo o processo social. A mulher solteira, ela tem um olhar
né? Na verdade, há 20 anos atrás, ela tinha um outro olhar, tinha um outro, digamos assim, não era respeitada, como eu estava falando anteriormente. E tem a questão do domicílio, digamos assim, de um homem ser o provedor e uma mulher com filho, uma mulher separada, ela não era inserida com tanta facilidade no mercado de trabalho. Também tem a parte da criação e educação dos filhos, que era, e sempre foi, ao longo de todos esse tempo, digamos, designada para as mulheres. Então, os homens sempre tiveram um papel menor em relação à educação dos filhos. Então, tudo isso, digamos, ajudou, né, mesmo que de forma equivocada, as mulheres permanecerem e se submeterem a casamentos que são totalmente violentos, que subjugam as mulheres e tratam elas apenas como objetos, como um segundo sexo, né, apenas às vezes para o prazer. Maravilha, Everton. E são construções que ainda estão presentes, lembrando aqui que a violência doméstica, a violência contra a mulher, seja ela qual for, não se restringe às mulheres negras, às mulheres de classe social menos favorecida. Mulheres de classe social favorecida, mulheres estudiosas que ocupam cargos também podem sofrer violência doméstica. Digamos assim, estrutural em toda a sociedade, independente de ser branca, independente de ser bem-sucedida, independente da classe, a violência contra a mulher, ela está em todos os meios, todos os segmentos, todos os lugares. Dentro das faculdades, algo que a gente até se espanta em saber disso, mas existe. Dentro do próprio trabalho, a violência contra a mulher também existe. Nas ruas, ser mulher é um desafio. O maior desafio do ser humano é ser mulher. Porque a todo tempo e em todas as situações elas estão expostas à violência. E, querendo ou não, nós temos que nos policiar em alguma coisa, por exemplo. Não andar de saia ou vestido em alguns lugares, não pelo fato de não poder, mas pelo fato de que se torna perigoso ali a dar brechas para o agressor. Em ônibus, por exemplo, eu quando utilizava, eu não ia de saia, não ia de vestido, porque eu já tinha esse cuidado, já tinha esse medo, assim, de ser mais fácil ali sofrer. A gente toca de novo no mesmo ponto, Juliana, que é como se as mulheres que usassem uma saia mais curta ou qualquer outro tipo de roupa que a sociedade acha como provocante, fosse culpada, né, de violentar. E quando a gente vamos falar da internet, né, das redes sociais, quando a gente vê casos de estupros debatidos pelo tribunal, né, na internet, quando você lê os comentários, você vê o absurdo do quanto a própria vítima ela é considerada culpada. E é tão presente isso é tão forte que a própria vítima aceita essa carga de se sentir culpada e começa a ter essas atitudes de que eu não posso usar um top, eu não posso usar um tomara que caia, eu não posso usar uma saia mais curta, um vestido mais curto, porque o meu corpo está, digamos assim, à disposição de qualquer homem vir me violentar. Sendo que a culpa é de toda uma sociedade que foi construída, né, sobre a guarida, digamos assim, do patriarcado, de todo esse machismo que ainda é muito presente na nossa sociedade, infelizmente. Com toda certeza. Jamais a culpa é da vítima. Jamais. A gente quer esclarecer isso daqui. Só que a mulher, ela já se sente na postura de defesa. Não, meu Deus, eu tô de ônibus, eu tenho medo já da saia, dei um espaço ali para ser mais fácil ali, aliciar, colocar a mão. Então, a gente também tem que se libertar um pouco disso. Esse problema de se sentir culpada, Juliana, tem um reflexo muito grande nas denúncias. Né? As denúncias, elas não refletem, de fato, o quadro de violência de gênero no país. Eu estava falando, são dados, inclusive tem no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, as medidas protetivas expedidas. No primeiro semestre de 2025 foram 13 mil medidas protetivas expedidas, um número absurdo. Também, lá mesmo no site, que é acessível,
informa que 72% das mulheres do Maranhão, elas têm pouco conhecimento acerca da Lei Maria da Penha e, consequentemente, dessas medidas. Outro dado importante é que 62% de mulheres que sofrem violência doméstica, né, ou familiar, ou também de gênero, que é muito mais abrangente, elas não procuram, elas não denunciam. Então, e isso reflete muito o fato de eu, mulher violentada, me sentir culpada de ser violentada. E por isso, às vezes para manter o casamento, por me sentir culpada, eu não procuro as autoridades competentes para me proteger de fato. Através de uma medida protetiva, através de um boletim de ocorrência, através do canal 180. Então, assim, nós temos instrumentos que as mulheres elas podem buscar para se proteger. Então, essa culpa, digamos assim, de se sentir culpada por isso, é um processo que foi naturalizado, mas que, infelizmente, ele deve ser desconstruído em cada mulher que se sinta dessa forma. Eu, por exemplo, está no meu inconsciente. Eu acho que ainda mais Exatamente. Depois do que aconteceu nesse evento do transporte, eu já fico, meu Deus, eu vou me cobrir o máximo aqui, que é para já não dar mais facilidade para o agressor tentar ali, porque sabe que tá de saia é mais fácil, né, colocar ali. Você se cobra uma mudança que deveria vir de quem agride e não de quem é a vítima. Exatamente, mas eu creio que... É um paradoxo muito maluco. maluco. É um sistema, eu digo, de proteção que a mulher quer, é um gatilho inconsciente até de peraí, não, eu vou tentar ali o máximo me resguardar dessa situação, um sensor de alerta, digamos assim, para as mulheres. Mas é importante essa colocação do Everton para as mulheres, que nós não somos as culpadas, você não é a culpada. Essa conscientização deveria vir do agressor, mas quando na verdade a gente já tão sobressaltada, tão constrangida por essas questões, a gente se acaba às vezes querendo se nivelar ali de alguma coisa. Exatamente. E aí tem também outra questão importante, é que as mulheres, elas acabam se conscientizando sobre... digamos, não é nem se conscientizando, porque isso é equivocado dizer, né? Porque você utilizar uma roupa, qualquer tipo de roupa, isso não te dá direito a ninguém sobre o seu corpo. Com toda certeza. Né? Mas existe uma conscientização de vocês em querer se proteger, mas não existe uma conscientização em quem deve de fato fazer. Maravilha. Né? É por isso que o processo, né, para uma sociedade onde talvez que de forma utópica seja mais justa, seja mais igualitária, ela passa pelo processo de desnaturalização de toda essa questão do machismo, do patriarcado, onde mulher tem que fazer isso, onde homem tem que fazer isso, onde esse sexo foi designado para isso, onde esse gênero é para isso. Então tem que passar pela essa desnaturalização, essa desconstrução toda do patriarcado e do machismo institucionalizado. Digamos assim, que a gente tem que cultivar, tornar uma cultura essas noções de gênero dentro das escolas, dentro do trabalho, através da cultura de integridade, das empresas, das instituições. Então, assim, vai demorar? Vai. Mas é o caminho mais longo? Mas eu defendo como pesquisador a ideia de que para que possamos ter uma sociedade mais justa e igualitária, livre de violência, né, é necessário essa desconstrução, essa desnaturalização de todo esse sistema patriarcal e machista. Por exemplo, eu já ouvi falarem assim, também com essas roupas que elas querem andar, elas não querem ser estupradas. Gente, que absurdo. A manifestação. É uma manifestação que é da sociedade. Quando você vê esse tipo de comportamento, comentários, por exemplo, nas redes sociais, que a gente tocou anteriormente, é a própria sociedade se manifestando. Né? Quando uma mulher é violentada, é a sociedade se manifestando daquela forma, porque a sociedade é assim. Teve uma vez em sala de aula que eu estava com uma blusa que ela não era fechada aqui, era mais abertinha, e eu fui abaixar para pegar alguma coisa e um aluno ficou assim o tempo todo. Aí teve um professor mais velho que chamou, você está chamando a atenção do aluno com essa blusa, professora, não venha com uma blusa assim, não tinha nada demais na blusa. Era a mentalidade dele. É a sociedade se refletindo através do comportamento individual de cada pessoa. Isso é bastante perigoso, porque isso nos leva a, digamos assim, aos dados que eu trouxe para vocês. Por exemplo, o Maranhão teve um aumento, como eu falei anteriormente, de 68% nos casos de feminicídio.
né? 13 mil medidas protetivas expedidas. O estado de São Paulo e do Rio são os maiores em taxa de feminicídio, né? O Maranhão é o quinto estado em taxa de feminicídio, né? Com quase 2% para cada 100 mil casos. Então, é bastante, digamos, delicada essa situação e perigosa por conta desse comportamento. Entende? Maravilha. O Everton, então, uma grande pergunta que eu creio que é dúvida de muitas pessoas. O que fazer caso você, mulher, seja vítima de algum tipo de violência? Por exemplo, apanhei do meu namorado, apanhei do meu marido, do meu noivo. Ou o que fazer a princípio? A primeira coisa é procurar a delegacia mais próxima, ou caso não tenha nenhuma delegacia próxima, ligar para o 180 ou o 190, que é o da Polícia Militar, para que possa ser atendido, né? A Polícia Militar, ela trabalha digamos, de forma ostensiva, né? De forma preventiva, mas atenderá a sua ligação, né? O seu chamado, e levará você para a delegacia mais próxima, para o plantão mais próximo, e lá será devidamente encaminhado. A questão central, Juliana, é não ficar calada, é não aceitar, porque a violência, ela começa de uma outra forma. Começa com os gritos, né? Começa com as proibições, começa com as olhadas no celular, nas mensagens do celular sem sua autorização, e depois disso vai para um outro grau, que é a violência verbal. Depois da violência verbal, vem a violência física. E as mulheres, elas precisam estar atentas a esse tipo de comportamento, né? Quando eu sofri uma questão verbal, opa, o que está acontecendo bem aqui? Eu devo continuar? E aí, chegamos na violência física, ela deve procurar, né? Ou se ela não quiser procurar, que não é aconselhável, ela tem que denunciar, não é obrigatório, mas é indicado para que sejam tomadas providências, né, através de medidas protetivas, vai ter um inquérito, depois será encaminhado ao Ministério Público e oferecido denúncia, todo um procedimento jurídico. Mas é necessário que a violência, a própria vítima, ela ponha um termo na violência sofrida pelo seu companheiro íntimo, né? Esse é um termo que a Carole Pateman, ela utiliza, o seu parceiro íntimo. Então, tem que dar fim nesse tipo de violência, nesse tipo de comportamento, a partir dos primeiros sinais, né? No estágio 1, ver celular sem autorização, tá te proibindo, eu não gostei desse tipo de roupa, vai trocar essa roupa. Você começa a ligar suas antenas e saber para qual tipo de relacionamento você está caminhando. Mas é sempre aconselhável que se busque as autoridades em caso de violência de gênero sofrida por qualquer mulher. É importante também trazer uma desconstrução aí em relação a esse ponto que o Everton colocou. As mulheres sofrem violência porque elas querem. Não, algumas, elas são dependentes financeiramente daquele homem. Emocionalmente. Elas não têm ideia, não entenderam ainda que aquilo é uma forma de violência. Eu lembro que uma professora minha, professora da UFMA, inclusive, ela dizia, não, mas é porque eu achava que era o amor, o meu marido estava morto de amor por mim, ele rasgou uma blusa no corpo dela, uma blusa que ela ia sair, que segundo ele estava muito brilhosa, ele rasgou para ela não sair, rasgou no corpo dela, para ela não sair com aquela blusa, e ela, na época ela dizia que pensou, meu Deus, meu marido me ama demais, é louco por mim. Essa percepção equivocada de que seja amor, do que seja paixão, mas os sinais estão aí, os sinais eles são dados. Quando você começa a analisar o seu relacionamento a partir de uma perspectiva mais racional, quando esses comportamentos eles começam a aparecer, você já começa a ter uma atitude sobre eles. Ou você termina aquele relacionamento, ou você vai se tornar uma vítima de violência de gênero.
A moça, por exemplo, aquele caso que viralizou da moça que levou socos no elevador. 60 socos. 60 né? socos no elevador. Ela contou que ele tinha indícios de que ele era um agressor, mas ela deixou passar. Não, ele vai mudar. E era uma médica, uma mulher ali. Quem esperaria, Quem né? esperaria? E ela se fingiu de morta, inclusive, senão acho que ele teria até assassinado ela ali, né? Que acabaria em morte aquela situação. Mas aí tem outro reflexo que a gente traz da nossa sociedade virtual, que é mulheres, né, achando o agressor muito bonito. Eu já ia né? falar. Mulheres interessadas, né, fisicamente no agressor de uma outra mulher. E aí nós chegamos a um problema, Juliana, que é as mulheres, digamos assim, essa busca, né, esse enfrentamento e combate à violência contra a mulher, a violência contra a violência de gênero, ele se torna muito mais dificultoso exatamente porque mulheres elas não se apoiam. As mulheres elas foram ensinadas a competirem entre si, A criticarem entre a si. se criticarem, a invejarem. e nunca se apoiarem. Então esse processo ele vai ser muito mais difícil, exatamente por conta de que as mulheres elas não são unidas. Porque o que se espera de uma sociedade civilizada, e aí é que a gente chega numa sociedade virtual doente, né? E não só virtual, mesmo a realidade mesmo. Uma sociedade doente. Como é que eu vou, né, dentro daquele contexto de violência, onde uma mulher, né, um ser humano, leva 60 socos no rosto dentro de um elevador, e o meu comentário eu vou expressar em relação à beleza do agressor. Isso é um reflexo de uma sociedade muito doentia. Com certeza. E aí esse processo todo se torna bem mais difícil porque as mulheres não se apoiam. Né? Não há empatia, não há o acolhimento, não há, digamos, o entendimento de que aquilo dali é uma mulher também sofrendo violência de gênero, do qual eu também posso ser. E sofro todos os dias. Né? Mas não há esse entendimento por todas as mulheres, lamentavelmente. Maravilha, Everton. Em relação a isso que você está falando, eu lembro de um caso também que foi com uma amiga da minha mãe, quando elas eram adolescentes, a finada Simone. Que colocou o nome da vila, uma vila em Raposa, Vila Simone, por conta desse caso, em que ela foi assassinada pelo ex-namorado. Eles estavam separados, ela tinha 16 anos, ele tinha 28 anos, veio de fora. Era muito ciumento. Inclusive, tinha ciúme com os próprios familiares. Brigava se ela estivesse perto. E chegou um dia que ela deu um basta nele e ele chamou para a última conversa. Não aceitou o fim do relacionamento. Para colocar... Não, ela colocou o fim ali e ele queria ter uma última conversa que era para esclarecer alguns pontos e naquele dia ele assassinou. Minha mãe disse que no dia muita gente foi criticar a família. Mas também como é que se deixa uma menina de 16 anos estar namorando? Gente, olha só... A vítima é que saiu de culpada. Culpada, exatamente. Isso é tão... Me entristece tanto como homem, como advogado, como cidadão e também como pesquisador, porque esse tipo de comportamento, né, é praticamente um comportamento. Eu sei que é decorrente do machismo, é reflexo do machismo e do próprio patriarcado, onde a mulher é sempre culpada de tudo que ela sofre. E me entristece muito quando nós deveríamos, como sociedade, ter a empatia, né, de verificar todas as questões jurídicas, todo o contexto da violência, mas nós não nos damos esse trabalho. Nós estamos ali para dizer, olha, você é culpada de ter sido morta, você é culpada de ter sido violentada. E esse processo ele vai continuar por longos e longos anos ainda. Porque o machismo e o patriarcado, que é uma palavra que eu vou repetir aqui várias e várias vezes, é um processo que está aí há milênios. Então, a sua desconstrução vai demorar muitos e muitos anos. Na teledramaturgia brasileira, nós temos também o caso que virou muito meme, do Coronel Jesuíno, com a Dona Sinhazinha. Era numa novela que foi Gabriela. adaptada para
digamos, passava na cidade de Ilhéus, não é isso? Na Isso. Bahia, em 1920, onde também tinha o bordel, o Bataclan. Então, esse era o tipo de comportamento, né? Ali descreve perfeitamente uma sociedade hipócrita, uma sociedade na qual julgava umas outras, como você está falando aí, não tinha, as mulheres julgavam as outras entre si, umas não queriam receber as outras dentro de casa, porque aquela não era mais virgem, porque aquela era isso, porque aquela era aquilo, e isso é uma construção, essa questão das mulheres não terem, se apoiarem entre si. Chegou o caso em que o coronel Jesuíno assassinou a esposa e diziam que foi um crime de honra. Para lavar a honra. Lavar a honra. Tinha essa tese. Inclusive, ela foi agora, na verdade, há um tempo reconhecida como inconstitucional pelo STF, que era uma tese muito utilizada pela defesa de homens que matavam, né, mulheres, supostamente por questão de traição. Olha, você me traiu, eu vou te matar, eu vou lavar minha honra. Então, e essa tese era também foi muito aceita durante longos anos no tribunal do júri, que é o órgão, digamos assim, competente para julgar crimes contra a vida, né, homicídios, e no caso também do feminicídio. Então, essa tese de lavagem da honra era muito aceita e muito utilizada, mas foi considerada, graças a Deus, pelo STF como inconstitucional, né? E falando de 1920, onde foi a novela Gabriela foi adaptada, a gente percebe ali que, principalmente, aí vem a questão da igreja, né? As mulheres, pilar da moral e dos bons costumes, elas sempre criticavam qualquer mulher que ficasse solteira, qualquer mulher que ficasse desonrada, né? As mulheres lá do Bataclan também, elas não se misturavam, queriam proibir elas também de participar de um cortejo para salvo engano, para São Sebastião, para alguma outra santa. Então a gente reflete muito sobre isso, apesar de ser uma novela, de como isso ainda é muito presente, de mulheres que não apoiam mulheres. Maravilha. A teledramaturgia brasileira, ela mostra isso, ainda que de maneira inconsciente. A novela ali, ela tinha muitas questões cômicas, mas mostra justamente esse reflexo dessa sociedade doentia, dessa sociedade... É uma crítica, uma na verdade, crítica. que o autor, o Valci Carrasco, faz, a hipocrisia. Jorge Amado. Não, para a novela, né? A novela é uma crítica à hipocrisia da sociedade. Tanto é que a Doroteia, que era a senhora mais respeitada na cidade de Ilhéus, num passado muito distante, ela também era prostituta, né? Mas ela criticava as outras prostitutas. Então essa era uma crítica à hipocrisia daquela sociedade. E tinha o homem lá, o rapaz lá, que ele usava um tampão, eu me esqueci o nome dele, que eu queria que os filhos fossem homens, que fosse aquilo, e ele tinha um envolvimento com o rapaz do Bataclan também. Então, trazer isso também das pessoas que se velavam com medo da sociedade, que se velavam a sexualidade por conta da sociedade, que tentavam se encaixar num padrão pela sociedade, como Gabriela tentou ir para a igreja católica, se enturmou no grupo lá das beatas para tentar ser aceita pela sociedade. É o que nós vivemos hoje. É muito, muito interessante, muito latente essa situação, né? Que aí você fala do Amâncio, né? Que é o filho da dona Doroteia, que usava lá aquele tampão lá no olho, que ele tinha um caso com o invertido, né? Que é uma palavra Mix Jurandir. Do autor, do Valci Carrasco, né, o autor da novela, e eles tinham um caso. E aí tem a questão do machismo. O machismo, ele não se digamos assim, ele não se manifesta só em relação às mulheres. Dentro de um contexto, né, dentro de uma sociedade de homens, dentro de um grupo de homens, o machismo ele se manifesta através da dominação, né? Homens brancos em relação a negros, homens brancos e negros em relação, digamos, a um homem deficiente, homens negros, brancos e deficientes em relação ao homem gay.
Então, o machismo ele se manifesta dessa forma. E aí, para aquela época, e ainda hoje, existem homens buscando, digamos assim, se padronizar digamos assim, se normatizar através dessa sociedade que se impõe ainda de forma muito violenta e muito contundente para que possa ser aceito. Isso mesmo. Uma outra questão relacionada a tudo isso que nós estamos falando também é que, em relação aos avanços da mulher, a mulher que tem uma vida financeira estável, que hoje é uma realidade muito presente, a violência financeira. No caso, Everton, no que consiste a violência financeira? No contexto de um divórcio? No contexto de um divórcio ou no contexto geral mesmo, a violência financeira que a mulher pode sofrer, ou que mulheres sofrem, o que seria? A maior parte da violência financeira, digamos assim, sofrida por mulheres, decorre desse contexto de separação e de divórcio, né? Onde os homens eles podem ocultar os bens, eles podem bloquear cartões, porque geralmente o que acontece, Juliana, as mulheres dentro de um casamento, a maioria ainda, elas dependem financeiramente dos maridos. E quando há separação, quando se põe termo àquele casamento, àquela relação, né, aí é como se se tornam inimigos, e aí começa a violência como uma forma de perpetrar, né, o poder do homem em relação à mulher. Começa a ocultação de bens, bloqueio de contas, digamos assim, não divide as tarefas em relação aos filhos, aos cuidados dos filhos, à educação, e aí a mulher vai se sobrecarregando, né, de contas e de cuidados, vai ficando relegada, digamos assim, às atividades de cuidar ainda dos filhos, da educação e dar todo o suporte, enquanto o homem segue sua vida de forma tranquila, no seu trabalho, fazendo o que quer, né, e a mulher fica de forma financeiramente desamparada. Isso mesmo. Eu acho muito interessante nós falarmos sobre esse ponto, porque é uma forma de violência, sim, e tem muito desconhecimento ainda disso, da violência financeira. É muito comum, acontece muito. Só que, dado, como eu falei antes, pouca importância aos outros tipos de violência. O que mais se conhece, o que mais se sabe, né, se toma como se fosse uma violência, é apenas a violência física voltada contra a mulher, mas não, tem a violência psicológica, tem a violência moral, tem a violência financeira, a violência processual de gênero, que é muito comum em processos que versam sobre violência contra a mulher, né, violência doméstica, tem a violência institucional também utilizada dentro do sistema de justiça, tem assim, há vários outros tipos de violência que podem ser perpetradas em relação à mulher. E caso elas não tenham esse conhecimento, como aqui é o caso de 72% das mulheres, que elas têm pouco conhecimento sobre a Lei Maria da Penha, se torna um grande óbice, né, na busca pela proteção, na busca pelo combate e enfrentamento verdadeiramente em face da violência contra a mulher. Maravilha. E, inclusive, na novela Gabriela, tem um caso de violência financeira com a jovem que Lindinalva. Que ela não tinha para onde morar, porque os pais morreram, e o namorado forçou a ter a vida sexual, porque forçou, não, porque onde é que você vai morar, então? Foi um tipo ali de violência. De violência financeira, mas no caso lá foi praticamente um aproveitamento. Isso, um aproveitamento. E muitas passam por isso. Da vulnerabilidade, digamos, financeira, social, econômica, e até mesmo psicológica e emocional, tendo em vista que os pais tinham morrido. E aí ele oferece dinheiro, oferece suporte, promete que vai casar com ela, consuma lá, digamos assim, o ato, transa com ela, e aí a desonra. A avó não aceita porque ela acabou cedendo. E a mulher teria que resistir aos encantos do homem, porque esse era um papel do homem. Né? Quando a gente vê alguns recortes ou acompanha toda a novela inteira, ou então a obra, a gente vê que isso é muito cobrado das mulheres. Olha, se o homem
te canta, se o homem te seduz, isso é um papel dele. O papel seu é se defender. Eu vendo conheço pessoas. Exatamente a situação? Conheço pessoas mais velhas que dizem isso. É um adágio popular que tem aí. O homem canta até a mãe dele. A mulher é que tem que se defender. Eu vejo Isso muito é isso. um pensamento totalmente equivocado. Completamente. Atrasado, que não se comporta mais nos novos tempos para os quais a gente está caminhando, né? Mesmo que de forma lenta, mas nós estamos tentando dobrar a esquina em busca de uma outra sociedade mais justa, mais igualitária e livre, se Deus quiser, da violência de gênero, onde, quem sabe, a lei do feminicídio não possa mais ser utilizada porque os casos de feminicídio são poucos, né? Mas essa é uma guinada que ainda vai demorar, anda a passos lentos e precisa de uma transformação muito profunda, né? De forma sociocultural falando. Uma outra forma também é a violência moral. Os danos morais que podem ser causados à vítima, a alguma mulher. Eu conheço um caso que, inclusive, ela faz tratamento psiquiátrico por conta disso. O marido vivia traindo e tinha um cargo eclesiástico, ele vivia traindo. A sociedade, Ju, ela não tem noção. Ou se tem noção, ela dá pouca importância para o que de fato é a violência doméstica, a violência de gênero. A violência doméstica é bem mais restrita e a violência de gênero ela é muito mais ampla. Uma violência perpetrada contra a mulher, ela tem efeitos deletérios, que são para sempre na vida de uma mulher. A violência ela pode desencadear várias e várias coisas, né? Tem a violência moral praticada, tem a violência psicológica, né, que pode deixar a mulher aí, dependente de psicotrópicos, né, para continuar sua vida, e pode gerar algo muito interessante que eu não sei se você conhece, que é o dano existencial. Não conheço. O dano existencial, vou te explicar de forma mais breve possível. O dano existencial provocado em decorrência da violência doméstica é quando aquela violência ela consegue modificar toda a tua rotina, modificar toda a tua vida, todos os teus projetos, fazer você, quem sabe, modificar, se mudar de lugar, mudar de cidade e recomeçar praticamente uma nova vida, porque em razão de tão profundo que foi aquela violência sofrida por você. No estado de São Paulo, nós temos uma primeira ação que pede a indenização ao agressor, na vítima, por dano existencial provocado por violência contra a mulher. É um processo que ainda está em andamento, é um processo sigiloso, mas nós já temos no Brasil a primeira ação que pede a indenização por dano existencial decorrente de violência contra a mulher. Então é algo muito importante porque impacta diretamente a vida inteira da mulher que sofre a violência de gênero. Então, a sociedade ela ter noção da dimensão de todo esse problema ajudaria muito a enfrentar e combater a violência de gênero, o que ainda nós não nos conscientizamos para isso. Sim, com toda certeza. Essa moça na qual eu estava mencionando o caso, o marido tinha uma função eclesiástica, vivia traindo-a, e ele, para se sair de bom na história, pagou uma pessoa para mentir e dizer que tinha um caso com ela. E perante toda a comunidade, ela ficou sendo chamada vulgarmente, um termo que as pessoas utilizam, chifreira. A chifreira, tá aí, a chifreira. Então, ficou dito pelo não dito. Não era verdade, ela nunca traía. Ele que traía, mas ele praticou a violência moral. Assim, a violência moral. Ela é dependente de remédios até hoje, porque até hoje ela é apontada como uma traidora, como uma adúltera, como uma chifreira, como vulgarmente se chama. É engraçado, Ju, como a sociedade ela trata essa questão, né? O homem infiel pratica infidelidade porque isso é algo natural. É do homem. Né? Ser o galanteador, ser até de forma pejorativa falando aqui, é o comedor, né? E a mulher, dentro dessa perspectiva que você fala, dentro da igreja,
ela tem que ser subjugada. Primeiro, por conta da primeira interpretação lá da Bíblia, que a mulher ela foi retirada da costela do homem, né? Então ela é subjugada, ela se sujeita. Então, ser chifreira, né, é um termo que a gente coloca aqui, é muito ruim para uma mulher. Mas ser infiel para o homem dá um outro status, é um outro patamar. É aquilo que eu coloquei agora há pouco nos bastidores. Ser chamada de vagabunda. Uma mulher que é chamada de vagabunda, ela tem a conotação de que, olha, você digamos assim, tem a conotação sexual, né? Você é uma puta, você... É uma vadia. Exatamente, sendo que a mulher está apenas vivendo a sua sexualidade, que é uma coisa tranquila. Agora, quando você chama de vagabundo para um homem, a conotação e a entonação é outro. Vagabundo é um homem que não trabalha, né? Vagabundo é o homem que é, digamos assim, galanteador, digamos, ordinário, que pode ser utilizado como sinônimo, mas são termos utilizados, o mesmo termo, mas que a sociedade emprega em sentidos totalmente diferentes. E exatamente a gente vai e volta para o nosso ponto-chave, que é o patriarcado e o machismo sendo refletido através desse comportamento, que pode até parecer sutil, né, imperceptível, irrelevante, mas quando você tem uma mesma palavra para designar um comportamento de uma mulher e a mesma palavra para designar um outro comportamento que é mais benéfico para o homem, reflete totalmente o machismo, que é uma coisa totalmente doentia na nossa sociedade, que precisa ser extirpado, precisa ser desconstruído. Em relação também à arte, tem muito machismo. Por exemplo, eu como professora, tá em sala de aula, gente, uma vez eu falei assim, vamos fazer uma peça teatral, a gente vai ler essa obra do Gil Vicente, O Alto da Barca do Inferno, nós vamos fazer uma peça. E o menino, eu não vou fazer porque isso, segundo o meu pai me disse que isso é coisa de qualira. Usou uma expressão mesmo pejorativa. Todo mundo ficou pasmo ali naquela situação. E eu virei. Por que é? Por que seria isso? Aí, porque meu pai disse que homem que é homem não faz isso, isso é besteira, isso é aquilo. Naquele momento eu respirei fundo e pensei, não posso bater de frente porque isso é a bagagem. É a cultura. É o reflexo. É o reflexo, né, da criação. Do pai da criança. Não é nem culpa da criança, mas é culpa dos seus próprios pais. E é interessante esse ponto que você colocou, porque a gente vai para discutir que um balé é uma profissão de mulher, né? Arte também é uma profissão de mulher dentro da perspectiva, né, da nossa sociedade. O que eu posso falar? Dançar, eu não sei se encaixaria nisso, né? Ser bailarino, né? Então, tem as atividades que são as profissões, digamos assim, que são para mulher, que são para homens. E isso não existe, né? Porque a profissão ela não tem gênero, ela não é ligada ao sexo, mas a nossa sociedade ela foi tão, digamos, vítima dessa construção, desse sistema, que acabou, digamos, denominando, né, separando as coisas que são de mulheres e as coisas que são de homem. E isso se reflete bem aí, nessa manifestação desse homem, que é totalmente lamentável, triste. Eu te falei até nos bastidores, Ju, sobre esse processo de desconstrução, né, dessa nossa sociedade. Para a gente passar para uma sociedade onde homens, digamos, abandonem os seus privilégios ou façam as suas adaptações ao direito das mulheres, porque os homens eles não vão perder direito se adaptando aos direitos das mulheres. Eles só vão reconhecer que as mulheres também têm direitos igualmente, né? Passa por um processo de muita profundidade, né? E de longos anos, que é a inserção, né, na grade curricular, tanto dos cursos de direito, quanto dos anos iniciais, dos anos fundamental, maior, menor, né, dos anos iniciais, dos anos finais, mesmo que seja de forma lúdica, essas noções de gênero,
né, de que todos nós somos iguais, até o direito mesmo constitucional ele pode ser utilizado, questão de direitos humanos também, que é muito importante, inclusive o combate ao enfrentamento à violência de gênero contra a mulher, ela perpassa por essa noção de direitos humanos. Então, toda essa transformação para uma sociedade em que, digamos, que não existe essa violência de forma tão profunda e tão, digamos, óbvia, ela passa por esse processo de desconstrução. Isso tem que ser ensinado em casa, tem que ser ensinado nas salas de aulas, para que nós possamos, ao casar nossos filhos, os nossos netos, eles já estarem, né, com essa percepção de que mulheres e homens são iguais em direitos e deveres, e nada mais. Exatamente. É um trabalho que eu creio que a forma mais eficaz é ir na raiz do problema. Do problema, é na raiz do problema, porque quando você pega dados, né, do Fórum de Segurança Nacional, tem um mapa da violência, tem outros institutos voltados à proteção das mulheres, você verifica que não há, digamos, uma diminuição. Há alguma diminuiçãozinha de um ano para o outro, mas sempre os números ou eles aumentam ou eles se mantêm. Né? Então, esses dados eles são muito importantes para a gente compreender de que forma nós podemos combater essa violência e de que os instrumentos que nós temos, juridicamente falando, disponíveis para combate e enfrentamento à violência de gênero, eles ainda não são suficientes. São necessários, sim, mas não são suficientes. Para a gente, digamos, talvez atingir o que a gente está buscando, né, como sociedade, como seres humanos, precisa passar por essa desconstrução, né, por essa transformação social profunda, que demora muito, mas a gente vai diretamente na raiz do problema. Esse é meu ponto de vista como pesquisador, que nós teremos que ir na raiz do problema. Qual é a raiz do problema? Machismo, né, o patriarcado, né, e a gente transformando todo esse sistema, a gente transforma a sociedade. Maravilha. Gente, esse é um tema amplo, é um tema na qual, se nós fôssemos puxar diversas áreas do conhecimento, nós traríamos aqui. Como, por exemplo, eu falei a você que eu já fui estudante de teologia e o machismo também é estudado. O patriarcado também é estudado, porque isso é desde a queda do homem. Claro, dentro da perspectiva da crença religiosa. Do cristianismo. No cristianismo, sabe-se que... Quer dizer, a maioria não sabe. As pessoas pensam assim, Adão e Eva tiveram Caim e Abel. Não, tiveram filhas. E segundo algumas teorias religiosas, elas sofriam machismo por parte do pai, Adão, que culpava Eva pela escolha de ter comido o fruto. Então foi dali, já começou bem, para quem crê, claro. Da própria formação, né, digamos, do homem. Né? Deus criou o homem, aí Deus criou a mulher. Então toda essa interpretação da religião, a religião sempre esteve muito presente em todos os momentos da história da humanidade. E, inclusive, nessa questão da violência de gênero, em relação a casamentos que são violentos, sempre são aconselhados pelos seus pastores, pelos seus padres, a permanecerem no casamento, o que deveria ser equivocado, mas a gente não vai entrar nessa seara, porque é um tema bastante delicado, e aqui a gente não quer criar problema. Não, imagina. São mulheres religiosas, mulheres que fazem parte, elas também relatam muita violência por conta de uma interpretação equivocada das escrituras. Foi o que eu falei a você, que o marido, ela era evangélica, o marido vivia traindo, todo ano fazia um filho na rua. E onde ela estava, orientavam ela de que ela tinha pouca fé, de que ela devia redobrar os serviços religiosos, as orações, as intercessões. Então, a vítima era colocada como culpada ali. E após 20 anos, depois de muito sofrimento mesmo, que ela decidiu dar um basta, e ele ainda perseguia ela. Ficou perseguindo, sofreu violência moral também ali após o fim desse relacionamento. Então é importante essa conscientização também das comunidades cristãs, vítimas, a trazerem. Inclusive tem um pastor que eu gosto muito que ele fala assim: gente, se seu marido te bate, não ore, não, denuncie.
Exatamente. Não ore, Esse denuncie. é o ponto-chave, é denunciar. Porque o que é o amor? Né? A gente chega a se perguntar o que é o amor. O amor vai além da paixão, vai além do desejo. O amor é o que resta, né? É aquilo que sobra, digamos assim, quando você, digamos, passa o fogo, passa aquela paixão. É o que vai conduzir vocês, né, em um casamento para o resto da vida. E isso é um amor. E as pessoas confundem muito. Amor, paixão, fogo, desejo, né? Amor, Dependência, exatamente. E codependência. aí é que tem o ponto-chave, que amor é aquilo que você me faz sentir. Não é aquilo que eu sinto em relação a você. É como e o que você me faz sentir. Né? Então, ficar em um casamento subjugado, eu amo, sofrendo violência de todas as espécies, a troco de um amor que não lhe respeita, esse não é o caminho. Então, violência, ela tem que ser combatida, ela tem que ser enfrentada, ela tem que ser denunciada. Exatamente. Gente, esse tá sendo um podcast maravilhoso, incrível. Estou aprendendo muito, não sabia de muitas questões aqui que o Everton colocou. Eu sou mulher, então é claro que nós não somos iguais, cada uma tem a sua particularidade, mas nós temos muito em comum com relação àquela questão da tentativa de proteção, que é algo que tem que ser desconstruído, mas que é algo não da maldade, que é algo o vítima do medo que a mulher tem de passar por alguma situação constrangedora de violência, seja num transporte público, seja em algum outro lugar. É algo que eu queria deixar bastante claro aqui também. Procure profissional, psicólogo, se você está sofrendo danos emocionais por conta da violência, se você sofreu algum tipo de violência, procure uma ajuda profissional, mas o principal, busque os seus direitos em relação a isso. O Everton, denuncie. Né, busca as autoridades, delegacia, polícia militar, defensoria, Ministério Público. Hoje as delegacias elas já estão autorizadas a expedirem medidas protetivas, então sempre busque a sua integridade física e não esqueça de que você é o seu maior amor. Amor nenhum é sustentado à base de violência. E lembre-se, se seu marido lhe bate, não ore. Denuncie também. Exatamente. Vamos quebrando, desconstruindo aqui padrões, aos poucos esses padrões impostos de forma irregular, de forma equivocada ao longo do século. Bom, gente, o Everton, mais uma vez, eu agradeço muito a sua participação. É um tema maravilhoso. É o começo de um grande projeto, que é trazer essa conscientização às mulheres acerca de seus direitos, que muitas não têm. Trazer conscientização para os professores, para os profissionais da educação, que eles também têm a sua importância ali, como você muito colocou, a trabalhar ali com os meninos, as crianças. Sobre essa construção, exatamente a pergunta do nosso card, o que ainda não entendemos sobre violência. É exatamente isso, de que nós devemos ir na raiz do problema e passar por esse processo de desconstrução, de desnaturalização do machismo e do patriarcado, que refletem diretamente na violência doméstica sofrida pelas mulheres. Exatamente. Papais que estão aqui, ser homem não é pegar a mulher, como muitos aí intitulam, não é tirar a infância da criança colocando conteúdo inapropriado para a criança. Ser homem também ser homem valores, princípios e ter respeito, não necessariamente em relação à mulher, mas em relação ao ser humano, em relação ao próximo. Isso é o que nos conduz, nos leva para uma sociedade bem mais tranquila, bem mais justa e para uma boa convivência, né, nas nossas relações interpessoais. O respeito ele impera em relação a qualquer outro tipo de comportamento. Respeito às diferenças, nós somos uma sociedade bastante plural, com muitas diferenças, né, e evidências, mas o respeito ele é capaz de nos conduzir, né, de uma forma tão tranquila. Quando eu respeito a tua diferença, você respeita a minha diferença, nós conseguimos conviver em paz e harmonia. E é o que a gente mais busca hoje. Mulheres,
lembrem-se, vamos quebrar também essa ideia de que nós somos rivais. Não, vamos nos aliar, como o Everton disse. Exatamente, ter empatia uma com a outra, se ajudar, digamos, dar força em momentos difíceis, porque uma coisa é certa, a vítima, ela nunca é culpada de sofrer a violência doméstica, a violência contra a mulher. Ela é a vítima e ponto. Agressor é o agressor e a vítima é sempre a vítima. Maravilha, eu acho que esse é o ponto principal a inserir aí na mentalidade das mulheres e também dos homens que estão aqui nos assistindo. Bom, gente, eu passaria horas e horas aqui, porque o tema tá maravilhoso, tá esclarecedor, mas o nosso tempo aqui é limitado. O Everton, mais uma vez, eu agradeço imensamente a sua presença. Eu queria te agradecer muito pela oportunidade. Como você falou, é um tema que é muito profundo, é muito importante, mas se nós fôssemos falar de violência de gênero, nós passaremos aqui horas e horas, até mesmo dias, porque são tantas questões e todas as questões são importantes. Mas como o nosso tempo é limitado, eu queria mesmo te agradecer de coração por me privilegiar em falar sobre essa temática, que é a minha área de pesquisa, é a violência de gênero, e quero deixar aqui, me disponibilizar para outros convites, para abordarmos em outros momentos sobre outras questões que são relevantes, e te desejar todo o sucesso, toda a sorte do mundo nesse seu projeto. Obrigada, tá Everton. Gente, vamos ficando por aqui. Esperamos o Everton outras vezes para outros temas, ou uma parte 2, talvez, com desse certeza, tema. Seria interessante. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, gente. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus.